Bom dia, queridos irmãos do Centro Espírita Dom Feliciano. Nos encontramos mais uma vez por uma matinal, essa reflexão de início de dia, para que possamos recolher a luz que vem do alto, da espiritualidade superior, possamos utilizar essa energia curativa e salutar, energizante e consoladora, para trilhar mais um dia nessa caminhada e sairmos exitosos dessa jornada, pessoal. Escolhi esse local lindo de natureza, porque hoje nós vamos falar sobre Francisco de Assis, esse missionário enviado por Jesus à Terra para nos dar o exemplo da aplicação do seu Evangelho. Mas antes vamos orar e pedir a presença de Francisco e sua falange entre nós, agradecendo a Deus pelo dom da vida, agradecendo ao Mestre Jesus pelo seu Evangelho e a todos os espíritos protetores dessa casa querida que nos acolhe e aos nossos mentores espirituais. Que possamos todos juntos seguir rumo à luz, rumo à regeneração. Que assim seja. Giovanni de Pedro de Bernardone nasceu numa família rica de tingidores de tecido, tecelões. Pai de Giovanni, Pedro Bernardone, era uma pessoa bem posicionada na sociedade e desde pequeno isso inquietou muito, a disparidade social. Giovanni, que depois mudou para Francisco, seu pai mudou seu nome para Francisco, ele via o mundo com outros olhos. Tem até uma historinha nas crônicas de Santa Clara que conta que quando Clara e Francisco, Clara sua prima, eram crianças entre 7 e 8 anos de idade, Francisco se pendurou no balanço de cabeça para baixo e disse: Clara, eu fiz uma descoberta fantástica. Não é o mundo que segura a terra, não é o céu, não é a terra que segura o céu, é o céu que segura a terra. E isso para ele foi muito importante no início da sua jornada. Mas como todo jovem de sociedade impetuoso, se arriscou nas guerras, se alistou, viveu uma vida agitada e em meio à prisão, onde ele foi capturado em uma dessas guerras entre os ducados na Itália, era muito comum isso na Idade Média, ele sofreu uma ferida muito grave, ficou entre a vida e a morte durante muito tempo. E ele foi tratado por um monge, e esse mesmo monge que também estava preso lá, alcançava para ele um trecho do Evangelho de Jesus traduzido para o italiano coloquial, o que era um crime, né? Porque o Evangelho só poderia ser traduzido para o latim. E ali ele lia constantemente uma passagem do Evangelho de Jesus que dizia: o homem virtuoso deve ser como o menino, vinde a mim os pequeninos, seja como o menino, seja humilde, seja ingênuo, seja puro de coração. E ele ficou pensando como isso não era compatível com a maneira como as pessoas viviam. Ele se curou e saiu da cadeia, e desde que ele saiu da cadeia ele decidiu que ele ia fazer tudo ao contrário do que ele tinha feito antes. Tudo ao contrário de que ele pensava. Então ele resolveu não orar mais nas igrejas de Assis, naquelas grandes basílicas, e orar lá na periferia. E lá na periferia, naquelas igrejas já meio destruídas, né, meio desmoronadas, ele se ajoelhava e dizia: Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, o que queres que eu faça? E um dia ele olhou para cima, viu um crucifixo, e aquele crucifixo era uma escultura, né, de Jesus na cruz, mas chamou muito a atenção dele, porque naquela escultura Jesus não estava com feridas, ele não estava dilacerado, ele estava como que incólume, cheio de luz. E veio uma voz do alto e diz assim: Francisco, constrói a minha igreja, reconstrói a minha igreja.
E num primeiro momento ele achou que o mestre estava falando do prédio, juntou vários amigos, porque ele era muito franzino, para ajudar a carregar as pedras e construir a igreja. E nesse processo de juntar os amigos para construir as igrejas, ele juntou um grupo de pessoas que veio a se tornar depois os seus companheiros da Ordem dos Irmãos Menores de Assis. E ali ele entendeu que a igreja que o Mestre Jesus queria que ele reconstruísse não era a de pedra, e sim aquela dentro do coração dos homens, de colocar em prática os ensinos do Mestre. Tem um episódio na vida de Francisco, pessoal, que é muito interessante. Ele estava andando nas periferias da cidade, e na época de Francisco, 1210, por ali, tinha uma epidemia de hanseníase muito forte na Itália, muitos leprosos. E os leprosos ficavam nas periferias, nos vales dos leprosos, e eles se cobriam de andrajos, né? E muitas vezes as pessoas só viam que eles eram leprosos quando estavam muito perto. Então os leprosos usavam uma plaquinha no pescoço dizendo assim, corra, né? Quando tu encontrasse alguém com uma plaquinha no pescoço escrito corra, significa que aquela pessoa era leprosa e que você deveria correr para longe dela. Um dia Francisco encontrou uma pessoa com uma plaquinha escrito corra, mas como ele prometeu que ele ia fazer tudo ao contrário do que ele vinha fazendo, do que geralmente as pessoas faziam, ele foi em direção àquele leproso e o abraçou e o beijou na testa, beijou as suas chagas. E era tamanho o amor de Francisco de Assis que o seu perispírito se expandiu, sua psicosfera se resplandeceu de luz, e não só Francisco não foi infectado, como ele curou o leproso com o seu amor. Francisco amava os animais, amava as plantas, amava a todas as criações da natureza. Era o irmão lobo, na cidade de Porciúncula, que ele acalmou, aquele lobo que vinha aterrorizando a vila, o chamando de irmão e conversando com aquele lobo que absorveu o tamanho amor de Francisco de Assis e ficou dócil. Francisco de Assis amava até o que lhe feria, gente. Ele teve um problema nos olhos muito grave, um glaucoma, e na época dele a medicina era muito precária. E a única cura para o glaucoma seria cauterizar o olho. E no momento que o ferro quente chegou perto do olho de Francisco, Francisco viu aquele fogo saindo do ferro quente e disse: irmão fogo, eu te agradeço por tu me mostrar a humildade, me mostrar que eu sou humano e que eu preciso evoluir muito. Muito obrigado, irmão fogo, pela dor que eu vou sentir, que faz com que eu lembre da dor do Mestre Jesus, que foi muito maior e em nenhum momento ele teve algo para reclamar. Francisco doou a sua vida aos pobres, aos desvalidos, fazendo todo o esforço que ele podia como um espírito de escola missionário na terra. Assim como na questão 642 do Livro dos Espíritos, tens que fazer todo o bem que está ao teu alcance, porque o mal que resulta do bem que tu deixa de fazer é responsabilidade tua. E Francisco levou isso à risca e saiu aqui da terra aureolado de luz dentro da sua proposta. Sigamos o exemplo de Francisco, gente. Sigamos o exemplo do Poverello de Assis, esse amigo que continua velando por nós através das suas falanges, de um grande número de espíritos, que é relatado nas obras do Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Divaldo Franco, o trabalho maravilhoso da falange de Francisco de Assis, nos acolhendo, nos assistindo, nos estendendo a mão. Que nós, dentro da nossa pequenez, da nossa inferioridade, possamos fazer tudo o bem que está ao nosso alcance, sem reserva, sem desculpa, sem senão, sem ser mais e sem porquês, pessoal. Assumindo a nossa responsabilidade como espíritas, como cristãos e como seres humanos, que somos todos irmãos no planeta Terra e no universo, pois a paternidade divina de todos nós é a mesma, que é Deus, soberanamente justo e bom Pai. E nós temos a característica da paternidade divina dentro de nós. Temos que exercer em relação aos nossos irmãos, amando,
Pois diz Bezerra de Menezes, se não nos amarmos, debalde como ensinaremos o amor? Se não nos tolerarmos, como vamos querer ser tolerados? Lembremos do Mestre Jesus, no episódio da mulher adúltera. Onde estão aqueles que te acusavam? Foram todos embora, mestre. Então eu também não te acuso. Vá e não tornes a pecar. Mestre Jesus era o representante mais legítimo de Deus na terra. Quando ele diz eu não te acuso, ele está dizendo que Deus não acusa ninguém. Mas ele quer que a gente siga. Mas siga pelo caminho reto. Não tem castigo. Não tem pena eterna. Tem renovação. Tem refazimento. Tem o amor transformador da regeneração. Muito obrigado, Francisco. Muito obrigado, Mestre Jesus. Muito obrigado a todos os irmãos que estiveram conosco nessa manhã. Que todos possam ter um belíssimo dia, um belíssimo final de semana e que todos possam sair daqui melhor do que chegaram dentro do seu merecimento. E assim, humildemente, quedando aos teus pés, Mestre Jesus, pedimos a tua bênção e a tua luz para a nossa jornada e humildemente encerramos essa nossa reflexão da manhã de hoje. Muito obrigado, que assim seja.